A mão e a luva. Capítulo 6. O Postscriptum. Aquele conselho de Luís Alves, na fatal noite de 2 anos antes, não há dúvida que era judicioso e devera ter ficado no espírito de Estevão. Não convinha reler a carta, sob pena de lhe achar um postscriptum. Estevão era curioso de epístolas, não pôde ter-se que não abrisse aquela. O postscriptum lá estava no fim. Vindo à linguagem natural, Estevão saiu do jardim de Luís Alves com o coração meio inclinado a amar de novo a mulher que tanto o fizera padecer um dia. Daqui concluirá alguém que ele verdadeiramente não deixará de amar. Pode ser, havia talvez debaixo da cinza uma faísca, uma só, e essa bastava repetir o incêndio. Mas fosse de um ou de outro modo, o certo é que Estevão saiu dali com o princípio do amor no coração. Todo aquele dia foi de alvoroço e agitação para ele, que não se resignou logo, antes buscou reagir contra a entrada da paixão nova. A tentativa era sincera, as forças é que eram escassas. Ele desviava de si a imagem da moça, ela, porém, perseguia-o, tenaz, como se fora um remorso, fatal como a voz de seu destino. Estevão nada disse a Luís Alves do encontro e da conversa que tivera com a moça no jardim, e não lhe escondeu por desconfiança, mas por vergonha. Que lhe diria porém ele que o não tivesse visto e percebido Luís Alves? Da janela de seu quarto, que dava para o jardim, enfiando os olhos pela fresta das cortinas, pôde observá-los durante aqueles 3/4 de hora de inocente palestra. O espetáculo não o divertiu muito. Luís Alves achou um pouco atrevida a escolha do lugar. A circunstância de os ver juntos chamou-lhe a atenção para a coincidência do nome da vizinha com o da antiga namorada do colega, era naturalmente a mesma pessoa. Vai contar-me tudo, pensou Luís Alves quando viu o colega afastar-se da cerca e dirigir os passos para casa. Estevão, como disse, foi discreto. Vinha preocupado, muito outro do que entrará na véspera, a ler-se-lhe no rosto alguma coisa mais séria do que ele próprio costumava ser. Tinha Estevão contra si o passado e o futuro. O presente, sim, defendia-o, ele sentia que alguma coisa o distanciava de Guiomar. Mas o passado falava-lhe de todas as doces recordações, as menos amargas, e a memória quase não sabe de outras quando relembra o que foi. O futuro acenava-lhe com as suas esperanças todas, e basta dizer que eram infinitas. Além disso, a Guiomar que ele via agora, surgia-lhe no meio de outra atmosfera, a mesma que o seu espírito almejava respirar, e aparecia-lhe para fugir logo. Sobre tudo isto o obstáculo, aquela porta fechada, que bem podia ser a da citadolente, mas que em todo caso ele quisera ver franqueada as suas ambições. Os dias correram alternados de confiança e desânimo, tecidos de ouro e fio negro, um lutar de todas as horas, que acabou como era de prever e devia acabar. O coração levou Estevão atrás de si. Nenhum meio, dos que tinha à mão, lhe esqueceu para ver Guiomar. As janelas da casa estavam quase sempre desertas. 2 ou 3 vezes aconteceu vê-la de longe, ao aproximar-se-lhe, sumira-se o vulto na sombra do salão. Não perdia teatro, mas só 2 vezes teve o gosto de a ver, uma no Lírico, onde se cantava sonâmbula, outra no ginásio, onde se representavam os parisienses, sem que ele ouvisse uma nota da ópera, nem uma palavra da comédia. Todo ele, olhos e pensamento, estava no camarote de Guiomar. No Lírico foi baldada essa contemplação, a moça não deu por ele. No ginásio, sim, o teatro era pequeno. Contudo, antes não fora visto, tão tenazmente desviou ela os olhos do lugar em que ele ficará. Nem por isso deixou Estevão de ir esperá-la à saída, colocar-se francamente no seu caminho, solicitar-lhe audazmente os olhos e atenção. A família desceu da segunda ordem pela escada do lado de São Francisco, a estreiteza do lugar era excelente.
Dava o braço à baronesa um moço de 25 anos, figura elegante, ainda que um tanto afetada. Desceram todos três e ficaram à espera do carro alguns minutos. Na meia sombra que ali havia destacava-se o rosto marmóreo de Guiomar e a gentileza de seu talhe. Seus grandes olhos vagavam pela multidão, mas não fitavam ninguém. Ela possuía, como nenhuma outra, a arte de gozar, sem as ver, as homenagens da admiração pública. Irritado com a indiferença da moça, vagou Estevão toda aquela noite, a sós com o seu despeito e o seu amor, tecendo e destecendo 1000 planos, todos mais absurdos uns que outros. A taça enchera de todo, era mister em torná-la no seio de um amigo que houvesse nas suas mãos o único remédio que ele, nessa ocasião, pedia, a chave daquela porta. Luiz Alves era esse homem. Outra vez caído! Exclamou ele rindo quando Estevão lhe contou tudo. Eu já o havia percebido. Isto de mulheres. Queres então que te leve lá? Quero. Luiz Alves refletiu alguns instantes. E uma viagem, não te seria bom fazer uma viagem? Já sei o que me vais dizer, mas também não te proponho uma viagem de recreio, à Europa. Olha. Arranjo-te, se queres, um lugar de juiz municipal. A proposta era sincera, Estevão cuidou ver-lhe uma ponta de zombaria e ergueu os ombros com enfado. A proposta, entretanto, merecia ser examinada, era uma carreira, e vinha de um homem que estava a entrar na vida política, que esperava daí a algumas semanas o resultado de uma eleição, com a certeza, ou quase, de haver triunfado. Era influência que nascia, e de força viria a crescer. Mas para Estevão, naquela ocasião, toda a carreira pública, influência, futuro, leis, tudo estava nos olhos castanhos de Guiomar. Eu amo-a, disse ele enfim, isto para mim é tudo. Pode bem ser que tenhas razão, talvez me espere algum grande desgosto, mas são reflexões, e eu não reflito agora, eu sinto. Em todo o caso, acudiu Luiz Alves, desempenho o meu dever de amigo, digo-te que vocês não nasceram um para o outro, que, se ela te não amou naquele tempo, muito menos te amará hoje, e que enfim. Luiz Alves estacou. Enfim? Perguntou Estevão. Enfim pedes-me um sacrifício, concluiu rindo o advogado, porque também eu já a namorisquei. Não é preciso carregares o sobrolho, foi namoro de vizinho. Tentativa que durou pouco mais de 24 horas. Com vergonha eu digo, ela não me prestou uma migalha de atenção sequer, e eu voltei aos meus autos. Então, gostas dela? Perguntou Estevão. Acho-a bonita e nada mais. Aquilo foi um lançar barro à parede, se aceitasse, casava-me, não aceitou. Já vês que somos diferentes. Queres, então? Um serviço de amigo. Bem, disse por fim Luiz Alves, faça-se a tua vontade. A baronesa vai cuidar agora de um processo e mandou-me falar. Eu passo-te a prebenda, entrarás ali. Como advogado, o que de alguma maneira me tira um peso da consciência. Estevão, que só pedia um pretexto, aceitou a oferta com ambas as mãos, e agradeceu-lhe com tão expansiva ternura, que fez sorrir o outro. A promessa cumpriu-se pontualmente. Luiz Alves apresentou Estevão à baronesa, na seguinte noite, como seu companheiro e amigo, como advogado capaz de zelar os interesses da ilustre cliente. A recepção foi geralmente boa, salvo por parte de Guiomar, que pareceu aborrecida de o ver naquela casa. Quando Estevão a saudou, como quem a conhecia de longo tempo, ela mal pôde retribuir-lhe o cumprimento, em todo o resto da noite não lhe deu palavra. Daquela parte. O acolhimento não podia ser pior, mas Estevão sentia-se feliz desde que vê-la, respirar o mesmo ar, nada mais pedindo por hora, e deixando o resto à fortuna.
De todas as pessoas da casa da baronesa, a primeira que reparou na indiferença com que Guiomar tratara Estevão, foi Mrs. Oswald. A sagaz inglesa afivelou-a. Máscara mais impassível que trouxera das Ilhas Britânicas e não os perdeu de vista. Nem da primeira nem da segunda vez viu nada mais que os olhos dele, que solicitavam os dela, e os dela que pareciam surdos. Havia de certo uma paixão, solitária e desatendida. Sabe que descobri um namorado seu? Perguntou ela alguns dias depois a Guiomar. Guiomar fez um gesto de estranheza. Entendamo-nos, observou a inglesa, não digo que a senhora o namore também, digo que é ele quem anda apaixonado. Não adivinha? Talvez. O doutor Estevão. Guiomar fez um gesto de desdém. Vejo que tinha adivinhado, disse Mrs. Oswald, também não era difícil. Quem tem alguma prática destas coisas fareja uma paixão a 100 léguas de distância. Por mais que ela busque recatar-se dos olhos estranhos. Os namorados geralmente supõem que ninguém os vê, é uma lástima. Olhe, da senhora posso eu jurar que não está namorada de pessoa nenhuma. Que sabe disso? Perguntou Guiomar deitando os olhos para o espelho de seu guarda-vestidos. Pois estou, mais de mim mesma. Mrs. Oswald desatou a rir, de um riso grave e pausado. Ela sabia que a moça tinha orgulho de suas graças, era bom caminho afagar-lhe o sentimento. Disse-lhe muita coisa bonita, que não vem para aqui, e concluiu pondo-lhe as mãos nos ombros, encarando-a fito a fito, e enfim rompendo nestas palavras, meio suspiradas. A senhora é a flor desta sua terra. Quem a acolherá? Alguém sei eu que a merece. Guiomar ficou séria, e desviou brandamente as mãos da inglesa, murmurando. Mrs. Oswald, falemos de outra coisa.